Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 20, versos 1 e 2, que dizem: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Bom, queridos, então Jesus foi crucificado na sexta-feira e passou-se o sábado de Páscoa, e domingo, bem cedo, Maria Madalena se dirige ao sepulcro. O domingo, hoje, é o dia de celebração dos cristãos, o dia de prestar culto a Deus, a ir à igreja, quando antigamente era no sábado, né? Os judeus, inclusive, ainda hoje, fazem esse momento com Deus no sábado. Os cristãos passaram para o domingo justamente em honra à ressurreição de Jesus. Bom, por que ela foi lá, né? Porque, como Jesus havia sido sepultado às pressas, né, o embalsamento que Nicodemos e José de Arimateia fizeram deveria ter sido imperfeito, foi correndo muito, porque estava dando às 18 horas de sexta-feira, que é quando inicia o sábado dos judeus, né? Das 6 horas da tarde de sexta até as 6 horas da tarde de sábado. Então, eles fizeram às pressas, então as mulheres resolveram tentar ir até o sepulcro, terminar esse embalsamento, que era o modo de sepultar as pessoas de então, né? Agora veja só, Maria, ela chega ao sepulcro, o sepulcro está violado, né? E o corpo não está mais lá. E o que ela pensa? Bom, o que fizeram com o meu mestre? O que fizeram com o meu Senhor? Roubaram o corpo dele? O que fizeram com o corpo dele? Porque veja, Jesus havia sido morto de uma maneira vexatória, humilhante, né? Ofendido, ridicularizado, zombado pela multidão ali na cruz. Então, ele passou por um longo processo de humilhação com as multidões, tanto lá no julgamento, com Pôncio Pilatos gritando para soltarem Barrabás, e depois na chamada Via Crucis, né, em que Jesus carrega a cruz, pelo menos uma haste da cruz até o lugar da crucificação. Ele é ofendido, cuspido, xingado, e quanto mais na cruz, né? Então, depois de todo esse vilipêndio da pessoa de Jesus, ela pensa: meu Deus, ainda até na morte, até com ele morto, ainda pegaram o corpo dele para jogar fora, para fazer ainda mais essa humilhação. A gente não poder nem sepultar o nosso mestre com decência, com normalidade, né? Então deve ter sido algo horrível para ela, né? Eles desrespeitarem o corpo do mestre dela até na morte. Isso novamente é mais uma amostra, né? Que eles não tinham qualquer expectativa de ressurreição. Para ela e para os demais discípulos foram noites sombrias, dias sombrios, né? De sexta-feira até aqui domingo pela manhã. Achavam que havia acabado tudo, que haviam sido derrotados de forma humilhante. Aquilo pelo qual haviam se dedicado anos a fio, seguindo Jesus, querendo levar adiante a mensagem de Jesus, etc., havia tudo acabado repentinamente, no lugar onde talvez acharam, né, que Jesus seria reconhecido, seria aplaudido, seria bem recebido. Pelo contrário, acabou sendo morto, e agora até mesmo o corpo dele haviam levado. Bom, Lucas, capítulo 24, detalha essa cena aqui um pouco melhor. Eu quero ler para vocês. Diz assim: no primeiro dia da semana, que é o domingo, de madrugada bem cedo, foram ao sepulcro, levando consigo os materiais aromáticos que tinham preparado, e algumas outras junto delas, e acharam a pedra já revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo de Jesus. Só um detalhe aqui: alguns acham que aqui seria Maria Madalena, outros acham que talvez fossem outras mulheres que foram ou antes ou depois de Maria Madalena. Bom,
E aconteceu que, estando elas perplexas, eis que 2 homens apareceram junto a elas com roupas luminosas, e estando elas com muito medo, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos falou quando ainda estava na Galiléia, dizendo: É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, que seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. E se lembraram das palavras dele, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos discípulos. Agora, quando Maria Madalena aqui chega para Simão Pedro e para o discípulo a quem Jesus amava, que é João, o escritor aqui do evangelho qual estamos lendo, ela diz: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Bom, isso aqui, veja que ela não menciona nada dos anjos, né, o que ela havia visto. Isso provavelmente, né, porque ela ficou provavelmente com medo, né, de acharem que ela estava louca, né, ou sob o trauma da morte recente de Jesus, ou mesmo assustada, né, não tendo encontrado o corpo de Jesus, talvez tinha tido algum tipo de ilusão, visão, etc. E ela estava muito confusa, né, querido, sem entender o que estava acontecendo. Estava com pressa também, né, porque se tivessem levado o corpo de Jesus, eles tinham que fazer alguma coisa, né, ir rapidamente para encontrar o corpo, né. Talvez nem ela mesma não acreditasse, né, no que havia visto em relação aos anjos, ou não havia compreendido. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, era muita tristeza misturada com muita dor, com esse acontecimento totalmente inesperado. E provavelmente ela só contou essa coisa, esse fato dos anjos aqui para João depois, né, em que viram Jesus ressuscitado, e aí se sentiu confiante para falar, né, queridos? Agora, trazendo aqui para a nossa vida, veja aqui, queridos, que entre o capítulo 19, final do capítulo 19 de João, e o início do 20, se passaram aqui alguns dias, né? E dias de extrema tristeza, extremo desespero, extrema dor e medo, né, queridos? Medo de serem eles os próximos a serem crucificados, com total desesperança. O que vai ser da vida? Perdemos o sentido da vida, perdemos o valor da vida, perdemos o ente querido que movia o nosso coração, que alegrava a nossa alma, que nos dava fortaleza, que nos dava abrigo, que dava sentido de vida. Perdemos tudo, perdemos o fundamento, perdemos a razão de viver, perdemos. O que faremos? Imagine a desesperança, imagine o sábado terrível que eles tiveram, de dor, de escuridão na alma, de vergonha também por terem abandonado o mestre, né, no caso dos discípulos. Então foi um sábado de muita dor, e isso que muitas vezes, isso mexe com a gente, né, queridos? Porque muitas vezes a gente acha que acabou. A gente acha que porque veio esse momento de dor insuportável, que a gente não vai conseguir atravessar, a gente acha que não temos condições de suportar e que não vai voltar a brilhar um novo dia. A gente realmente acha que aquela noite escura da alma vai durar para sempre. Mas como nos mostra aqui o capítulo 20, sempre há, né, um raiar do sol em que a esperança renasce. Então aí é um segredo da vida, né, queridos? Dar tempo ao tempo. Dar tempo para algumas dores passarem e para chegar esse momento em que Deus vai ressuscitar coisas nas nossas vidas. Ressuscitar a alegria, ressuscitar esperança, ressuscitar vontade de ir adiante, ressuscitar o nosso ânimo. Então, por isso, nesse momento de dor, a questão não é se desesperar, a questão não é se entregar, a questão é aguardar com paciência. Isso é algo que o Evangelho fala abundantemente. No período das tribulações, nós temos que ter essa esperança paciente. Porque a tribulação, ela vem e ela passa. A dor, o sofrimento, vem e passa. O luto, vem e passa.
desde que a gente não fique remoendo aquilo, ou cultivando aquilo, acariciando aquilo, querendo que aquilo continue vivo. Porque se você fizer isso, ficar alimentando aquilo para que aquilo fique vivo, olha só a surpresa, aquilo vai ficar vivo. Então o que você tem que fazer é passar por esse momento de dor, tem que passar, não precisa negar a dor, não precisa negar a tristeza, mas deixar o tempo ir limpando. Em vez de ficar se embebedando das suas próprias lágrimas, é chorar, botar para fora e realmente para fora, não para dentro. Se a pessoa ficar chorando e ficar, como diz, lambendo as próprias lágrimas, aquilo vai adoecendo a pessoa fica se entregando à dor e quase que buscando a dor. Isso vai realmente derrubar a pessoa, desmobilizar a pessoa, enfraquecer a pessoa. O que você tem que fazer é ser paciente, ir caminhando, lentamente, mas caminhando, querendo sair, e sempre com essa esperança de que vai passar, de que Deus vai curando o coração aos poucos, mas vai curando. E ter essa esperança sempre em Deus, queridos. Há um Deus que ressuscita. Há um Deus que vence a morte. Se Ele é capaz de vencer a morte, como não vai ser capaz de nos ajudar nas outras dificuldades que temos, que são menores do que a morte? Então, se a morte não foi capaz de vencer Deus, de destruir a esperança, quanto mais em relação aos nossas questões, os nossos desafios. Então, é ter esperança em Deus e prosseguir. Vá adiante, levante-se, como diz aqui, bem cedo, mesmo ainda escuro, e vá realizar a tarefa que você tiver que fazer. Ela aqui foi embalsamar o ente querido. Então, vá fazer suas tarefas, vá trabalhar, vá prosseguindo, porque boas notícias chegarão. Às vezes de forma completamente inesperada, você nem estava esperando, mas virão boas notícias. Virá a cura. Como diz no Antigo Testamento, aquele que vai semeando e chorando, à medida que chora, mas não fica parado, ele vai semeando, voltará com alegria trazendo os seus feixes. Agora, aquele que chora sem semear, e pelo contrário, vai só cultivando esse choro, fazendo quase um culto à tristeza, ele só vai ter choro para colher. Agora, se ele vai chorando e sem se deixar paralisar, mas vai semeando e chorando, semeando, está chorando, mas vá semeando. Depois voltará com alegria e trazendo os feixes, o resultado da colheita, porque prosseguiu, porque perseverou, porque teve paciência em meio às tribulações. O dia da ressurreição, que chegue logo para você, que raie o sol, que essas boas notícias cheguem logo para você. Meu querido, minha querida, mas prossiga, porque Deus está agindo. Você não está vendo, você só está assustado e com medo, mas Deus está agindo. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.